às vezes eu não tinha muito com quem falar sobre empreendedorismo, sobre o que eu tô lendo. Eu não tô lendo artigo sobre entende o que eu tô falando? Tipo Sim, assim, sim. qual o stent utilizado? Eu tô lendo artigos sobre, sei lá, o impacto do mundo De um novo digital na dispositivo saúde, de um novo dispositivo wearable, e ninguém quer falar comigo sobre isso. Então, eu acho que aqui no HackMed o pessoal quer ouvir, tá interessado, então eu tô me sentindo em casa, assim. Olá, pessoal. Aqui é o Cauê Gasparoto de novo. Para quem ainda não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Já tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, ficar um tempinho em Boston, em Harvard, no MIT. Voltei em 2019 com a ideia de criar um modelo inovador aí de incentivo à inovação e empreendedorismo no contexto da saúde, que é o que eu faço hoje no meu dia a dia junto com o HackMed. O objetivo do meu canal é trazer pessoas que possam compartilhar seus aprendizados, suas experiências e ajudar você aí que está na faculdade, que está antes da faculdade ou mesmo depois numa residência e, enfim, e tem interesse em se aprofundar nas temáticas de inovação, empreendedorismo ou entender como nós podemos aí tomar melhores decisões de carreira. E aí essas pessoas que eu trago aqui no meu canal são pessoas que estão trilhando aí uma carreira muitas vezes diferente aí dentro da medicina e que eu acredito que tem muito a contribuir com o nosso aprendizado aqui. Então hoje a convidada é a Ana, que é médica também, cirurgia vascular. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, empreendedora, e contar um pouquinho para vocês sobre a história dela, quem que ela é, porque tenho certeza que hoje ela vai ter muito conhecimento aí para compartilhar com a gente. Então, Ana, muito obrigado por aceitar. Ah, claro, também membro aqui do nosso clube no HackMed. Felizmente conseguimos trazer ela aqui para o nosso time. E Ana, eu queria então primeiro agradecer por você ter aceitado o convite e dar o espaço para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, o que que você faz hoje em dia, quantos anos você tem, e a gente começa a conversa a partir daí. Oi, Cauê, obrigada aí por essa oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você, e poder contar um pouquinho da minha história aí para essa galera que está começando aí, formando, entrando na residência, e para quem também nem sabe ainda, não passou ainda para a faculdade, ainda vai passar. Bom, então meu nome é Ana Venturini, eu sou médica, tenho 31 anos. Fiz residência de cirurgia vascular e trabalho hoje em dia basicamente com pacientes renais e faço também transplante renal, que é a minha paixãozinha, assim, é o que eu dedico a maior parte do meu tempo aí no dia a dia. E, como você falou, posso dizer empreendedora. Eu acho que até muito pouco tempo atrás, talvez eu tivesse até ficasse receosa e tivesse até um pouco de vergonha de falar isso. E eu acho que aqui eu me sinto bem, com bastante liberdade de poder falar que eu sou empreendedora. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente gosta muito de abrir aqui dentro, né, no HackMed, que é essa possibilidade da gente se sentir num ambiente seguro, porque tem muitos termos que a gente usa hoje no mundo da inovação e do empreendedorismo que acabam tendo um certo preconceito na área da saúde, muitas vezes por uma falta de entendimento das pessoas, até porque elas não entendem muito bem os conceitos, então a gente sempre fica com um pé atrás sobre isso, né? Seja quando a gente fala de sei lá, empreendedores, acaba associando com uma imagem de mercantilização da saúde, privatização do SUS, o que são conceitos totalmente diferentes, né? E a gente gosta muito de deixar isso bem claro aqui no HackMed, que apesar das pessoas associarem isso, uma das coisas que a gente tenta fazer é justamente mostrar que não tem nada a ver, né? O empreendedor é aquele que gosta de resolver problemas, seja no setor público, no privado, onde você esteja, né? Então, isso com certeza é uma das nossas pautas centrais aqui dentro do HackMed. E, bom, Ana, é, você fala um pouquinho sobre a sua carreira bem rapidamente, mas eu queria explorar lá no início, assim, o que que te fez escolher a medicina como profissão, assim? Por que que você prestou essa área, né? Bom, tá, então vamos lá. Eu estudei no Santo Inácio, que é um colégio bem forte, né, bem tradicional aqui no Rio. Sou do Rio de Janeiro, né? E
Assim, meu pai, ele sempre me zoava falando que eu ia ser médica, sempre. Eu não tenho médica na família, é todo mundo engenheiro, assim, a minha família inteira, desde a avó, avô, tio, irmã, todo mundo engenheiro. E ele sempre me zoava, falava: "Ah, filha, você vai ser médica". E não sei por que, talvez eu tenha colocado isso na cabeça de alguma maneira, mas assim, eu diria que eu não tenho nenhuma história do tipo emocionante para contar. Mas então, aí voltando, eu estudei no Santo Inácio e eu lembro que desde novinha, assim, eu gostava muito de desafios e eu achava que assim, passar em medicina já era um desafio muito grande. Então eu via algo como muito difícil. Então, na época, eu via algumas pessoas querendo fazer medicina e eu falei, cara, será que eu consigo? Será que isso é para mim? E aí eu fui lá e tentei, e coloquei na minha cabeça, cara, eu quero passar para uma pública, tentei e não passei, né? Chegou no primeiro ano, falei, não passei de primeira. E aí você vem aquele primeiro baque, né? Do tipo, cara, não é para mim. Mas aí você fica, eu não vou desistir, não vou desistir. Tinha ali na minha cabeça que, cara, vai dar certo, eu vou conseguir. Estudei muito, fiz um ano de cursinho, e aí eu consegui passar para a UFRJ, que foi, assim, minha faculdade do coração, melhores 6 anos da minha vida. Quando que você entrou, Ana, na UFRJ? Eu entrei em 2011. Eu 2011. formei no colégio em 2009, e aí fiz um ano de cursinho em 2010. E aí, em 2011, eu entrei para o segundo semestre. Então, ainda tive aquele tempinho ali que eu 6 meses, né, que eu fui fazer Uhum. intercâmbio também nesse meio. E aí entrei na faculdade aí de vez. Ah, que legal. Então conta pra gente um pouco do intercâmbio. Como é que foi viver fora do Brasil antes de entrar na faculdade? Valeu a pena? O que que você tirou de aprendizados aí nessa experiência? Então, eu passei 2 meses em Tarrytown, é uma cidadezinha que fica no interior do estado de Nova York. E foi assim, meu primeiro contato, na verdade, no exterior. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu fui e eu fui completamente sozinha. Então, assim, desde o ir no avião sozinho já foi uma aventura, né? Primeira vez que eu tinha entrado no avião, ficado tanto tempo, né? 9 horas de voo, 11 horas de voo. E ali eu acho que foi importante, porque você começa a ter que se virar sozinho, né? Você começa a ter que conhecer pessoas, a falar outra língua. Então, eu acho que isso são coisas que. Eu sempre gostei um pouco dessa questão de desafio, de conhecer gente. Então, eu acho que são desafios que eu fui colocando para mim, que foram fazendo parte da minha construção, assim, como pessoa, sabe? Então, lá eu estava numa turma com um monte de estrangeiro do mundo inteiro falando outra língua, eu não era fluente em inglês, então eu tinha que me virar. Mas foi assim, num frio, nunca tinha passado tanto frio, que eu fui no início do ano. Mas eu acho que foi uma experiência que contribuiu muito até para eu entrar na faculdade mesmo, mais madura, e sabendo o que eu queria. E você acha que vale a pena, então, fazer intercâmbio antes da faculdade? Assim, é algo que você indica Eu para as pessoas? 100%. Inclusive, eu acabei de mandar até para minha, para minha tia aqui, para minha prima aí da Fundação Lemon que você estava comentando mais cedo. Já mandei para ela, falei, ó, inscreve a minha prima aí, que eu acho que nossa, é incrível fazer intercâmbio, assim, antes, durante, depois. Eu fiz intercâmbio a minha vida inteira e pretendo continuar fazendo, porque eu acho que contribui muito, muito, muito para qualquer aspecto da sua vida, pessoal, profissional, te faz crescer em todos os aspectos. Total, concordo 100%. Tenho vários vídeos no canal falando sobre intercâmbio. Eu sou um defensor também aqui sobre ir Também, estudar fora do Brasil, assim. Eu acho que todo mundo também. deveria tentar, pelo menos ter a chance de viver esse tipo de experiência, porque faz muita diferença para abrir nossa Com mente, conhecer outras certeza. realidades. É um, sei lá, é meio que até difícil de mensurar o impacto de um programa de intercâmbio na nossa formação, no meu ponto de vista, assim. Eu acho que é importantíssimo. E eu lembro que eu fiz essa experiência, né? Fiquei fora. E aí eu entrei na faculdade. Logo que eu entrei para a faculdade, meu primeiro objetivo foi como eu consigo fazer
para entrar no intercâmbio da faculdade, porque eu queria estudar fora durante a faculdade. E aí eu lembro que tinha que manter o CR, né? Tinham alguns requisitos, eu tinha que manter um CR, sei lá, 7,5 no mínimo. Aí eu tinha que entrar para a liga, tinham vários quesitos que você tinha que completar. Então, meu objetivo na faculdade era ir completando para quando chegasse no final eu conseguisse ir para o intercâmbio, porque eu não ia deixar de ir em hipótese alguma, e eu consegui. Então, eu acho que foi bem importante. Aí, no final da faculdade, enfim, depois eu conto um pouquinho melhor, mas eu fui para o Porto e fiquei 4 meses lá fazendo internato. Muito bom, a gente vai chegar lá, hein? Mas antes disso, Ana, você falou um pouquinho da sua entrada, né? Que você, quando tentou a primeira vez, não conseguiu passar no vestibular. Como que foi essa sua preparação, assim? E quando você pensa na sua preparação depois para a prova de residência, assim, você mudou alguma estratégia? Teve algum aprendizado que você usou do vestibular para residência? São processos totalmente diferentes? Como que você enxerga isso hoje, olhando de trás para frente, assim? Cara, eu não acho que são diferentes, não. Eu acho que foram estratégias bem parecidas, na verdade. Eu, quando não passei da primeira vez, fiquei super chateada, triste, mas eu falei, cara, vamos lá, se é isso que eu quero, vamos levantar a cabeça. E organizei toda a minha estratégia de estudo. Eu lembro que eu fazia o cursinho de manhã, eu voltava na hora do almoço, e eu gostava de tirar um cochilinho de tarde, mas eram 40 minutos contados no relógio. Então era assim, era todo dia a mesma coisa. Chegava do cursinho, almoçava, tinha 1 hora de almoço, deitava 40 minutos, não importa o que acontecesse, acordava e estudava, sei lá, 5 horas, com períodos intervalados, mas foram 365 dias a mesma coisa. E assim, funcionou, sabe? Mas claro, eu tinha final de semana, eu saía, eu viajava, mas porque eu tinha certeza que durante a semana eu estava fazendo o que eu tinha me proposto a fazer. E, cara, na residência, eu acho que foi bem parecido, assim. Eu formei também no meio do ano, em Uhum. 2017, né? Então, tive aqueles 6 meses ali. E eu acho que foi muito bom porque eu já tinha essa carga do cursinho, então eu já sabia que eu não podia me perder. Que eu acabei vendo, assim, alguns amigos que a gente forma médico, começa a querer dar plantão, ganhar dinheiro, e acaba ficando, né, animado ali e tudo, e esquece que tem a prova ali no final do ano. Então, essa carga que eu sabia, eu falei, cara, eu tenho que fazer o feijão com arroz. Se eu fizer o feijão com arroz certinho, vai dar certo. Então, eu estudava segunda a sexta, aquele horário que eu tinha me proposto, tinha, né, o curso aqui no Rio, a gente faz muito curso, não sei em São Paulo se é assim, Sim. para guiar a gente. Estudava ali certinho naquele horário, e final de semana saía, passeava, saía para jantar, ia no cinema. Enfim, tinha essa parte de lazer também, porque não dá para você ficar estudando para sempre, que a cabeça também não aguenta. Mas eu acho que foi muito válido, assim, esse estudo de vestibular que eu passei para residência, eu acho que foi. Claro que muito mais maturidade, né? Mas eu acho que foi mais ou menos o mesmo feijão com arroz que eu usei para um, eu usei para outro. Muita consistência, muito foco e muita organização. Acho que foi isso. Resolveu muita prova antiga? Muita! Nossa, mas muita! Era básica, cara, questão. O que eu fazia muito, o que eu gostava de fazer é quando eu cansava, eu gostava de fazer questão. Então, a questão era o meu divertido, assim, né? Era tipo para Entendi. relaxar. Ah, relaxar, vou fazer questão. E eu estudava muito em grupo. Isso foi uma coisa que eu fiz diferente. É verdade. No vestibular eu não estudei muito em grupo e para residência eu tinha o meu grupo de amigos da faculdade que a gente se encontrava uma vez por semana e resolvia questão de prova. Nossa, e era muito legal, era muito divertido. Era bom. Era ruim, mas era bom. E, bom, vamos falar um pouquinho então sobre a sua decisão em relação à residência também. Você já sabia, desde que você entrou na faculdade, que você queria essa especialização? Assim, sempre foi cirurgia, sempre foi vascular? Como que foi esse direcionamento, assim?
Tá. Não, então não foi cirurgia, muito menos vascular. Eu achava que eu queria ser clínica. Eu queria até... Tinha alguma coisa a ver com transplante, eu gostava muito de nefro. Mas porque, enfim, lá no fundão também tem muito aquela questão, né, do tipo, a clínica é soberana, então a gente via, né, aqueles clínicos lá, tipo, super maravilhosos, era igual da House, então a gente tinha muito aquela imagem, né, de, tipo, querer ser clínico. Até que eu fui apresentada eu não sei como é que... Enfim, vocês devem ter algum rotatório aí também de prova que você faz para os hospitais municipais. A gente chama aqui da SUSEME. E aí a gente faz uma prova do municipal mesmo para ir para os hospitais. Aqui Souza Guiar, Miguel Couto. E eu acabei indo para o Salgado Filho. E aí lá era para você ficar na emergência. E aí o pessoal da emergência, que era o pessoal da cirurgia, eles acabavam roubando os acadêmicos para poder ajudar eles no plantão. Então eles eram muito legais, né? Porque eles precisavam de gente para suturar e tudo mais. Então eu acabei ficando com essa galera, eu e os meus amigos que foram juntos, acabamos ficando com essa galera da cirurgia e eu fiquei apaixonada. E aí era cirurgia, 11 horas da noite, saía de Salgado Filho, de madrugada, minha mãe desesperada, filha, onde é que você tá? Não, mãe, tô em cirurgia, tô amando, não sei o quê. E aí foi o meu primeiro contato com a cirurgia, que eu fiquei apaixonada e falei, Tava em que bom, ano quero ser isso, isso. Ana? Já era internato. Era um pouquinho antes, na verdade. Eu tava no sexto período? Sexto, sétimo período, eu acho. Terceiro ano, Ainda não então, era né? internato, não. Tá. Sexto, sétimo período. E aí, é... e aí foi isso, eu fiquei apaixonada e aí eu falei, cara, eu quero fazer cirurgia. É isso que eu quero, com certeza. Ainda não sabia qual era a especialidade. Depois, se eu iria fazer alguma especialidade depois. E aí eu acabei fazendo cirurgia geral. E aí na faculdade você deu algum direcionamento para poder passar em cirurgia? Você focou mais nas ligas relacionadas a isso, mais pesquisa, ou você não se encanou muito com isso, não? Então, na cirurgia, o que eu fiz mais foi, na verdade, eu conheci um professor na faculdade, que eu acompanhava ele nas cirurgias fora. Hum. Então, eu e um amigo meu da turma, a gente ia muito nas cirurgias com ele fora. Então, para onde ele ia, a gente ia junto para poder, enfim, ver como funcionava, aprender, pegar a mão, né, que o pessoal fala. Uhum. E aí, acho que foi mais ou menos assim esse início. E a vascular apareceu quando? Durante a residência mesmo. E aí a vascular apareceu depois, no final da residência, eu precisava escolher uma especialidade. Precisava, né? Aquela coisa que a gente estava até conversando mais cedo sobre sermos guiados pelos outros e não pela gente. Esperava que eu escolhesse alguma coisa. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com transplante. Sempre gostei de transplante, tinha transplante lá em Bom Sucesso, que foi onde eu fiz a residência de cirurgia geral. E aí eu pensei, bom, ou eu vou fazer uro ou vou fazer vascular, que eram as duas especialidades que tinham mais a ver com o transplante. E aí na uro tinha muita questão de robô e cirurgia por vídeo, que Ana, não gostava muito. Então, eu falei, vamos ver como é que é a vascular. A vascular é realmente muito ampla, tem para todos os gostos, vou para vascular. E aí fui, e acabei me apaixonando aí por essa parte de doença renal, paciente renal, foi onde eu conheci as fístulas, e aí me deu força para chegar onde é que eu cheguei hoje, né, atualmente. Perfeito. Beleza. E, Ana, assim, desde a sua experiência, né, durante a residência, você começou a se envolver nesse programa de inovação na Shell, né, criando uma startup no setor de saúde. Eu queria saber como que foi o caminho até você chegar, como que você foi parar lá, como você descobriu esse programa, o que que te fez se inscrever nisso daí e por que que você resolveu investir seu tempo, sua energia para fazer um programa de inovação sendo médica, né? Então, é uma boa pergunta, né? Eu acho que é muito aquilo.
enfim, que a gente também estava conversando um pouco mais cedo ali no clube. Era, enfim, quando a gente tem que. As oportunidades elas aparecem, mas a gente tem que estar buscando elas. Então, eu nunca teria me inscrito nesse programa se eu talvez não tivesse insatisfeita, não sei se é insatisfeita, mas não tivesse querendo abrir minha cabeça para o que estava acontecendo ali no meu mundo médico, né? Então, eu já tinha as minhas perguntinhas ali atrás da residência. Poxa, será que eu quero ficar passando em 5 hospitais num dia? Será que é assim que tem que ser? Porque a sociedade falou que é assim? Será que tem um jeito melhor? Então, eu fazia essas perguntas desde que eu estava na residência de cirurgia geral, até entrar para vascular. Então, eu me formando médica, eu ficava um pouco ansiosa com essas questões. Eu não achava legal como funcionava a vida, o dia a dia de um médico depois de formado. E eu pensei, cara, será que existe outra maneira? Será que a gente pode criar um outro meio? E aí eu acabei procurando, né? Eu procurava na internet. E aí o algoritmo já conhece, né? Ele sabe que você se interessa por aquilo. E ele acabou me mostrando um novo caminho. E aí ele me mostrou esse projeto de inovação do Shell Iniciativa Jovem. Eu lembro exatamente do momento que eu estava de férias em janeiro e eu estava no meu celular, passando, e apareceu para mim o Shell Iniciativa Jovem, que era um projeto para você colocar e ter o seu próprio negócio. E eu falei, bom, se eu tiver meu próprio negócio, eu não vou precisar ter esse dia a dia que todo mundo acha que tem que ser. E aí eu me inscrevi com uma ideia lá no programa. Falei, não sei se eu vou passar, mas eu não estou perdendo nada. Então eu pesquei ali a oportunidade, vamos ver no que vai dar. E aí eu acabei, enfim, acho que foram 2.000 inscrições. A minha ideia, que no início era um centro de acessos vasculares, né? Era uma ideia de uma coisa física. Foi aceita, era até um programa de empreendedorismo de impacto social. Então, ele foi aceito. E aí, depois eu lembro que eu tive que fazer um pitch para poder passar. Eu falei, gente, o que é um pitch? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei nem o que é isso. Aí eu lembro de eu colocando no Google pitch, como fazer um pitch de, acho que eram 2 ou 3 minutos. Uma coisa que no meu mundo médico eu nunca tinha ouvido falar. E lá fui eu gravar o pitch. Eu acho que eu demorei, sem brincadeira, nem sei, cara, 5 horas, assim. Eu gravei umas 20, muitas, mais de 20, foram mais de 20 vezes. O mesmo vídeo. Baixei no YouTube, falei, nunca mais vou ver esse vídeo. E aí, por acaso, eu passei, né? E aí foi 1 ano aí de experiência no programa. Então, assim, eu ia de manhã para a Era residência. aberto para todo mundo, Ana? Qualquer pessoa podia se inscrever ou tinha um perfil específico? Qualquer pessoa, acho que talvez tivesse até 35 anos, tipo de 18 até 35. E está Que disponível tem. ainda? Ele existe ainda? Sim. Eu sempre divulgo. Inclusive, eu acho que até as inscrições elas estavam abertas até pouco tempo atrás. Talvez até ainda esteja. Vou deixar aqui, Shell, pessoal, para quem tem interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Shell, como é que é? Shell Iniciativa Jovem. Shell Iniciativa Jovem. Depois dê uma olhada, pessoal. Então, é para qualquer pessoa de 18 a 35 anos que tem um perfil, alguma ideia de negócio que queira começar. Isso, geralmente é algum empreendimento de impacto social. Então, por Impacto social. exemplo, energia. Exatamente. Então, aqui na medicina, inclusive, a gente tem muitas ideias. Então, eu acredito que a maioria tem a ver com o impacto. É uma das Então, acho que é. mais fáceis de você encontrar impacto social, acho que é na medicina, né? 70% da população Sim, usa o SUS. Acho que é um contexto bem propício para a gente trabalhar com impacto social. exatamente. Então, eu acho que, nossa, vale muito a pena. Então, resumindo, assim, como é que era o dia a dia, né? Eles tinham. A gente começava com grupos, então a gente tinha aula toda semana, 4 horas de aula, e de 15 em 15 dias a gente tinha primeiro mentoria. Então era para você
aprofundar os seus conhecimentos sobre empreendedorismo, e na mentoria a gente discutia os negócios por área. Então, na minha mentoria eram só negócios de saúde. Então, tinha startups de psicologia, startups de bem-estar, startups na área de farmácia, de dispensação de medicação, e a minha startup. Então, foi bem interessante, que aí depois dessa jornada toda, nos outros 6, né, você faz 6 meses, e aí você faz uma prova, você tem que validar o seu pitch, você tem uma banca, então é bem sério, assim, o programa, é bem legal. Deixa eu aproveitar aqui, Ana, e perguntar para quem está me assistindo aqui, assistindo eu e a Ana conversando aqui, quem não conhece o que significa um pitch, não tem ideia desses termos startupeiros, deixa aqui nos comentários, que mais para frente eu vou ter que gravar um vídeo falando sobre esses termos que a gente usa aqui, estamos tão acostumados a usar isso aqui no dia a dia de startup, que a gente até esquece que a maior parte dos profissionais de saúde nunca ouviu falar nesses termos, né? Aí a gente fica nossa bolha aqui da inovação e esquece que o mundo é bem maior do que isso. Com certeza. Até 2 anos atrás, foi, gente, o que é pitch? Nunca ouvi falar pivotar quem? Oi? E aí, enfim, lá aprendi todas essas palavras novas, passei por banca, fiz pitch, muito pitch, todo dia era pitch. E aí, no final, é legal porque você tem os premiados, né? Você tem 8 premiados, geralmente são 100 empreendimentos. Então, desses 100, você tem os 8 premiados e você tem o selo, que é renovado a cada ano, de empreendimento sustentável. E aí, todo ano, você tem que defender para a banca o porquê a sua empresa merece o selo. Então, e é um programa bem grande, é bem legal, recomendo, assim, para a galera que Ele é está gratuito, ele é começando. pago, como que funciona? Ele é gratuito. Ele é gratuito. Legal. Só é bem Ele é difícil de totalmente ser gratuito. aprovado, hein? Concorrência é grande. Bastante gente se inscreve, mas você escrevendo detalhado, fazendo um pitch direitinho, dá certo. Boa. Aí já aproveita, dá uma olhadinha nas nossas páginas do HackMed, entende como fazer um pitch, como criar esse modelo de negócio e já se inscreve para Shell Iniciativa Jovem. Eu queria aproveitar, Ana, que a gente estava falando, você me trouxe aqui, me fez refletir aqui, essa ideia que você falou, né, de ser um pouco, estava te angustiando nessa questão de meio que, pô, não sei se eu aceito, porque sempre foi feito assim. E aqui no HackMed a gente tem o nosso HackMed Club, né, que a gente estava inclusive conversando um pouco mais cedo sobre justamente esses assuntos, né, de protagonismo na saúde. E o tema, o livro do mês no HackMed desse mês vai ser o livro Originais, né, como os inconformistas mudam o mundo. E eu lembrei porque tem tudo a ver com o que você está falando, né? Essa postura da gente ser inconformado com a realidade, né? E tem um vídeo no meu canal que eu já gravei falando sobre esse livro. É o livro do mês aqui no HackMed. E eu deixo de sugestão aí pro pessoal. Eu ia fazer essa sugestão só no final do vídeo, mas já adiantei aqui. Vale a pena. E tem tudo a ver com o que você falou, né? Essa postura da gente, pô, não aceitar só porque sempre foi feito assim, né? Não quer dizer que é o melhor jeito de fazer as coisas. Bom, Ana, você acha que tem valido a pena esse envolvimento que você tem na área de inovação? Você sente que você encontrou um caminho aí dentro da medicina que faz sentido para você? E como que você consegue conciliar isso com a sua vida de médica assistencialista hoje? Então, acho que vale a pena. O que eu falo, enfim, no dia a dia é: se der tudo errado, pelo menos eu estou me divertindo e eu estou aprendendo um monte de coisa. Então, eu acho que é o que o pessoal fala, né? Ir curtindo enquanto você está nessa trajetória. Eu, enfim, adoro viver experiências novas, então eu acho que nessa parte de empreender, de inovar e tudo, cada momento é uma coisa totalmente nova. Então, isso é legal. Então, por exemplo, amanhã eu tenho um pitch, então eu já estou aqui um pouco ansiosa, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas eu acho que é aquele friozinho na barriga que vai te movendo a cada dia. E é diferente, né? Eu acho que você começa a falar sobre, enfim, coisas diferentes. E que, por um lado, é ruim, porque os seus outros amigos não falam. E aí eu achei legal, acho muito interessante a gente aqui no HackMed, porque a gente consegue abrir e falar coisas que as outras pessoas estão te entendendo.
Mas talvez você se sente mais confortável, assim. Na mesma sintonia, né? Todo mundo aqui dentro do HackMed. Na Porque às mesma vezes se sente meio sintonia. peixe fora d'água, né? Em outros ambientes. Exatamente. Não, total, peixinho fora d'água. Mas eu acho que as pessoas estão com um olhar mais aberto, assim. Estão querendo entender mais, estão querendo aprender, estão se interessando. Bom, e assim, como é que eu concilio isso, né? É uma loucura, porque eu trabalho praticamente todos os dias da semana. Então, como que eu faço geralmente? Eu tenho segunda e quinta, eu tô de sobreaviso pelo PET, que é o Programa de Captação. E aí, quando não tem captação, é quando vamos embora. Então, tipo, hoje, por exemplo, não teve captação. Aí eu trabalhei o dia inteiro focada, enfim, a Canva, fazendo parte de marketing, falando com o jurídico, que agora eu tenho jurídico. Então, assim, coisas completamente novas, sabe? Aprendendo a fazer contrato, ler contrato, coisas que eu nunca iria aprender se eu ficasse só na parte assistencial. Então, é interessante. Eu acho que é uma formação para a vida, não só enfim, profissionalmente falando, ou só de você se torna uma pessoa acho que mais completa, sabe? Mais segura. Então, falei com o jurídico, tá tudo bem, marketing tá ok, tendo ideia nova, o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. Então, é bem interessante, assim, acho que é bem legal. E aí, nos outros dias, enfim, quando tem captação, aí volta de madrugada, trabalha, acorda mais cedo e por aí vai. Mas vale a pena, eu acho que vale a pena. E a vida pessoal, assim, lazer, como que você concilia tudo isso? Então, aí a gente organiza. Você reserva Eu algum acho que horário na agenda? Como que você faz geralmente? Deixa meio que livre? Você prefere meio que reservar esse horário para não ter nada? Como que você faz isso? então, eu gosto de fazer exercício bem cedo, né? Bem cedinho, porque desde a residência, na verdade, como a gente tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair, a única maneira de eu fazer exercício físico era de manhã. Então, eu malhava às 5h30 da manhã, de 5h30 às 6h30, e aí ia para residência. E para mim era a melhor coisa, não só porque eu estou fazendo exercício físico, mas para o estresse, né? Assim, eu acho que o jovem de hoje em dia, todos, a maioria é muito ansioso. Então, até para ansiedade mesmo era tratamento, assim, era maravilhoso. Então, eu tento sempre malhar de manhã, fazer algum exercício físico de manhã, que aí, tipo, já dou check na minha agenda, já resolvi. E final de semana eu tenho final de semana. Então, o que eu coloquei para minha vida, vamos lá, desde a residência de cirurgia geral, que eu trabalhava 36, 48 horas seguidas, sem dormir, enfim, finais de semana, todos os finais de semana. Depois eu fiz após, eu trabalhei 365 dias seguidos, sem dormir, enfim, trabalhando sempre. O que eu coloquei na minha cabeça quando eu formasse, né, na época que eu formasse na residência, é que eu não daria plantão final de semana. E isso eu acho que tem que ser uma escolha, tá? Eu acho que a pessoa tem que se organizar e ela tem que querer, exatamente como você falou, oportunidade passando. Se você está acostumada a dar plantão no final de semana e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, para mim, Ana, quando eu tive a oportunidade de não dar mais plantão no final de semana, eu tentei organizar a minha agenda para não dar plantão no final de semana, tá? Então, foi isso desde a geral. Eu lembro que eu falei, no meu último dia de residência, eu falei, eu não vou dar mais plantão final de semana, e nem plantão, ponto. Mas aí veio o Covid. Aí os meus planos foram por água abaixo, às vezes acontece. E aí eu dei 4, acontece, nas melhores famílias. E aí eu dei 4 meses de plantão no CTI Covid. Assim, eu tenho pavor de CTI, mas foram 4 meses que a gente teve que dar naquela época do caos. E depois desse último plantão de Covid, eu falei, eu nunca mais vou dar plantão. Final de semana, nem plantão de forma geral. E realmente, nunca mais dei plantão. Eu consegui 2 empregos que são sobre aviso. Não é plantão, já é mais tranquilo. Mas, e aí eu consegui sair, eu era do PET final de semana, eu consegui sair, deve ter, sei lá, uns 4 meses, e aí eu consigo organizar essa parte social no final de semana.
final de semana eu não trabalho? Trabalho, mas com a minha startup. Então eu tô feliz. É diferente, sabe? Eu tô fazendo para mim, então eu acho que é prazeroso, sabe? E aí eu consigo organizar, trabalho de manhã e saio de tarde, enfim. É diferente do que dar um plantão no final de semana. É diferente, né? Eu tava até conversando com uns amigos e até com a minha namorada recentemente sobre isso, assim, tipo, a gente, quando você faz alguma coisa que você gosta muito, por exemplo, eu lembro quando eu comecei o HackMed e eu fazendo as minhas horas vagas, né? Tava na faculdade, então eu ficava esperando eu ter tempo livre para fazer as coisas do HackMed. E hoje eu faço as coisas do HackMed no meu dia a dia e não tenho a faculdade ocupando a maior parte do meu tempo, né? Então não parece que eu tô fazendo aqui, não é aquela sensação que você tinha de tipo, pô, tô aqui dando um plantão, trabalhando. É uma coisa que assim, você sente prazer de fazer, né? Pô, agora eu tenho tempo para fazer um negócio que é meu, que eu tô construindo e que eu acredito. Então é diferente a noção de trabalho quando você está fazendo algo que você acredita. E tem um cara que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o Paul Graham, deixa eu até de indicação para o pessoal. Ele é um dos fundadores do Y Combinator, uma das inspirações aqui para mim no HackMed, que é a maior aceleradora do mundo, né, de startups. E ele tem vários textos muito famosos aí na internet, nesse mundo de tecnologia, e um deles ele fala sobre isso, assim, produtividade quando você gosta daquilo que você está fazendo. Porque ele tem um conceito de que, assim, você nunca vai conseguir ser mais produtivo do que alguém que gosta do que faz, assim. Porque, assim, não tem como. Você vai estar sempre se forçando, mas quando a pessoa gosta daquilo, ela não está gastando energia, ela está fazendo aquilo porque é dela, é o drive dela, ela quer fazer aquilo. Então, quando você encontra isso de alguma coisa que você gosta muito, que, tipo, você faria até de graça no seu tempo livre, e você consegue viver disso, né, eventualmente, pô, eu acho que esse é o, o caminho para você ter um como posso dizer assim, ser muito produtivo e ter sucesso naquilo que você está fazendo, sabe? Eu acredito muito nisso. E vai um pouco nessa linha do que você disse, né? Você trabalha de final de semana, querendo ou não, é uma escolha você empreender. Às vezes você perde final de semana, às vezes sua rotina é diferente, não dá para sair de férias, né? Assim, pô, vou tirar umas férias aqui, alguém vai tocar um negócio por mim. Não vai. Se tiver que falar com o cliente, é você que vai falar, né? No começo é assim, toda startup. Em compensação, é um negócio que você sente que é seu, tá? Aquilo pertence a você também, e você também consegue ter certa flexibilidade, pelo menos hoje eu consigo, né? Eu tenho meu dia de semana aqui no HackMed, eu faço o contrário, eu dou só de final de semana. De semana eu não faço nada no seu HackMed. Eu coloquei isso. No começo eu fazia as plantões de dia de semana, eu falei, não vou mais fazer isso. Começou a atrapalhar minha rotina na empresa. Então hoje eu não faço nada que não seja o HackMed durante a semana. E aí, em compensação, quando eu consigo tirar vou tentar viajar uns 2 dias aqui na semana. Consigo encaixar um horário, sabe? Fazer uma viagem. Então isso é legal também. A gente tem autonomia para essas tomadas de decisão. Sim, Assim. sim, Acho que sim. esse é o bônus de ser dono do seu próprio negócio. Exatamente. Não é, você conseguir se adaptar e é isso, poder, enfim, é bom. Eu fico feliz de trabalhar final de semana, Uhum. tipo, ou durante a semana e dar volta ao final de semana se você sabe que você está fazendo aquilo ali para você. Eu acho que é muito prazeroso, total. Exatamente. E mais uma coisa que eu ia te perguntar, aquela pergunta polêmica, né? E aí, como que você imagina a sua carreira daqui para frente, né? Vai continuar trabalhando como médico assistencialista? Você se imagina indo mais para essa área de gestão, investindo mais tempo na sua startup? Ou ainda está um livro aberto aí? Então, eu acho que essa é muito polêmica. É... Bom, o que que eu acho? Daqui 2 anos a gente grava de novo para ver a resposta. É, eu acho que eu diria que quando eu chegar num momento igual o seu, eu acho que eu vou estar bem feliz, do tipo, abrir mão das outras coisas para colocar o Conecta Rim 100% na minha semana. Aí eu acho que eu vou chegar num momento de prazer e vitória da minha vida muito bom. Ainda não dá, porque a gente está muito no início, mas eu Conta acho que o então, objetivo. Ana, aproveitando, fala um pouquinho sobre a Conecta Rim, o que que vocês fazem, qual que é a ideia e em que momento vocês estão hoje. Tá, então vamos lá.
A Pitch gente de lançou 3 agora, minutos. fiz de 3 minutos. Então, a gente lançou agora o nosso MVP para pacientes renais crônicos, tá? Em diálise. Para quem não sabe, pessoal, só um parênteses, né, porque aqui tem um pessoal que não sabe ainda também os termos que a gente está acostumado, né? Então, MVP, pessoal, é o produto mínimo viável. É aquele protótipo mais simples que a gente faz para validar a nossa proposta de valor, como a gente fala aqui no mundo das startups. Se você quer saber mais sobre esse assunto, depois entra lá no HackMed que a gente tem mais informações. Mas, rapidamente, o MVP serve para validar se a ideia que está na sua cabeça faz sentido para as pessoas antes de você começar a gastar dinheiro de verdade naquele negócio. Vai lá. É isso. Resumo Traduzir perfeito. aqui. Resumindo, antes da gente começar a gastar dinheiro de verdade, a gente quer validar então a ideia, que é um aplicativo para pacientes renais crônicos em diálise, para monitorizar os acessos vasculares, tá? Então, o que são acessos para diálise? Tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal. São as fístulas, são os catéteres, tanto o catéter venoso quanto o catéter de diálise peritoneal. Então, a ideia é que esse paciente tenha na mão dele o aplicativo, que ele coloque algumas informações e avalie esse acesso. Com isso, a gente recebe toda uma planilha e consegue monitorizar esse acesso de longe. Então, se esse acesso tem qualquer problema, o fluxo diminuiu ou alterou, ou ele viu uma vermelhidão ali no local do catéter, a gente consegue entrar em contato com esse paciente e entender o que está acontecendo através de uma teleconsulta com uma enfermeira virtual, e agilizar a resolução dessa complicação, evitando que esse paciente, por exemplo, tenha que internar por uma infecção sistêmica, ou, por exemplo, evitar que essa fístula pare, que ela faça uma trombose, porque o fluxo já está diminuindo há muito tempo e ninguém viu. Então, com isso tudo, a gente consegue salvar o acesso desse paciente e evitar que ele precise internar por diversas complicações, por exemplo, mais graves, se esse paciente tem, enfim, infecção sistêmica ou se a fístula faz alguma trombose. Então, a gente tem um atendimento, um teleatendimento através de uma enfermeira virtual, que consegue ele conduzir esse paciente, por exemplo, para um cirurgião vascular mais rápido ou para fazer algum Doppler e cuidar desse acesso. E uma informação interessante que a gente tem é que, por exemplo, esses pacientes renais, a cada acesso que ele perde, principalmente as fístulas, né, ele perde aí 6 anos de vida. Então, isso é muita coisa. Por isso que a gente fala aí o slogan da nossa empresa é que acesso é vida, tanto acesso à informação quanto o próprio acesso desse paciente. Então, a nossa missão aí é Gostei desse cuidar logo, desses hein? pacientes. Acesso é vida, olha só. Muito legal. Criativo, hein? Gostei. Legal, né? Acesso é vida. Top. Acesso à vida. Então, a gente quer levar aí para esses pacientes tanto acesso à informação, porque a gente também ajuda na questão de conectar esses pacientes a locais que fazem o transplante renal. Muitas vezes esses pacientes não são encaminhados e ficam perdendo tempo, e cuidar dos próprios acessos vasculares mesmo deles. Então, isso aí é o que a Conecta Rim vem fazendo de passinho em passinho. Então, a gente está aí lançando, né, o MVP, a gente vai começar a rodar agora na nossa primeira clínica, que a gente fez aí um contrato com 89 pacientes e um passinho de cada vez. Então, a ideia de vocês é começar já a rodar a plataforma com 89 pacientes. Isso. E aí vocês já vão conseguir fazer o teste de usabilidade. Tem ainda alguma validação científica para fazer? Como que estão nessa parte de desenvolvimento do produto também? Então, vai ter. A gente quer usar esses dados justamente para poder ver quanto a gente vai conseguir reduzir de internações. São dados um pouco complexos, né? Porque a gente não consegue validar diretamente. Um não está tão diretamente ligado ao outro. Mas a ideia é a gente ver quantos pacientes vão fazer fístula, a rapidez com que esses pacientes vão conseguir o acesso, qual o número de pacientes que a gente vai conseguir ingressar na fila do transplante renal. E isso tudo a gente acredita que futuramente vão ter impactos bem importantes nos números aí. Enfim, de mortalidade, complicações e tudo mais. Perfeito. E você agora, como nova membro aqui do HackMed, o que você está achando assim desse mundo aqui dentro da inovação na saúde? Você faz sentido estar dentro desse tipo de ambiente? Recomenda isso para mais médicos? Como está sendo essa experiência aqui dentro?
Eu tô amando, amando de verdade. Entrei assim meio tímida, mas agora eu acho que eu já tô me soltando, já começando a falar, conhecendo pessoas assim muito, muito maravilhosas, criando uma rede de conexões incríveis. Cara, e é bom poder falar sobre o que eu gosto de falar, né? Porque eu sinto que eu só lia sobre isso, eu só estudava sobre isso, e às vezes eu não tinha muito com quem falar sobre empreendedorismo, sobre o que eu tô lendo. Eu não tô lendo artigo sobre muita. Sobre, entende o que eu tô falando? Tipo Sim, assim, sim. qual o stent utilizado? Eu tô lendo artigos sobre, sei lá, o impacto do mundo De um novo digital na dispositivo saúde, de. de um novo dispositivo wearable, e ninguém quer falar comigo sobre isso. Então, eu acho que aqui no HackMed o pessoal quer ouvir, tá interessado, então eu tô me sentindo em casa, assim, tô muito animada. Enfim, os livros até dos originais eu comprei para mim, comprei para o meu pai, que tá nessa. Já leu? Já tinha lido É, esse livro? ainda não, ainda não, Ainda não. ainda não. Recomendo, pessoal. Adam É, Grant é um cara muito bom, assim. Ele fala, não, tem eu tô muito podcast, ele tem o animada. Instagram dele, ele é um cara muito bom sobre esses temas, assim. E então, assim, eu realmente acho que eu deveria existir há mais tempo, porque eu teria entrado desde o início da faculdade, mas é aquela coisa, eu recomendo não só para a galera que está na faculdade, mas a galera que já formou, que está na residência, que está indo um pouco inconformada aí com o futuro da medicina, que quer fazer alguma coisa para mudar, e eu acho que é o caminho aí. Cara, muito legal. E você tem agregado muito, assim, para explicar para o pessoal, né? Que dentro do HackMed, galera, a gente tem um programa de membros, né? Que a gente abriu recentemente, começamos esse ano, que tem justamente a ideia de conectar pessoas, permitir que os próprios membros da rede construam essa comunidade junto com a gente. Então a gente traz a possibilidade deles apresentar essas ideias, encontrarem parceiros, apresentarem novos projetos que gostariam de começar, começar projetos para criação de eventos, por exemplo, em outros locais, né, fora de São Paulo, porque a gente faz muita coisa aqui em São Paulo, mas a gente quer levar esses movimentos também, essa cultura hacker para fora daqui de São Paulo. Então a gente abre muitas possibilidades para os membros da nossa rede interagirem entre si e também divulgarem o que eles estão trabalhando, seus conhecimentos, para toda a nossa base aqui, tanto de clientes quanto de pessoas que nos acompanham no LinkedIn, YouTube, podcast, enfim. A nossa ideia é realmente potencializar as pessoas. E aí a Ana é uma das pessoas aqui que está fazendo parte do nosso clube. Se você tem interesse em fazer parte, as inscrições já estão abertas lá no nosso site, vou deixar também aqui na descrição. E uma das coisas que eu achei super legal é que a Ana tem trazido essa pauta sobre empreendedorismo feminino, né? A questão da visão e do papel da mulher no mundo corporativo, em posições de liderança, os desafios, né? E também a importância desse movimento que está cada vez mais forte, tanto no Brasil como no mundo, né? Então, Ana, eu queria pedir para você compartilhar um pouco aí dos aprendizados, do que você tem estudado sobre esses assuntos, né? Acho que é algo que impactou diretamente aí na sua vida e com certeza muitas mulheres e estudantes que estão, meninas também, né, que estão acompanhando a gente aqui, podem se beneficiar de saber mais sobre essas temáticas, né? Bom, então, realmente essa foi outra parte aí que eu fui descobrindo ao longo desse mundo novo. E eu acho que assim, ela é importante não só para quem está empreendendo, mas para todas as mulheres, enfim, todas as mulheres do mundo. Porque que acontece? Até por eu ter uma carreira cirúrgica, né? O mundo cirúrgico ele é um mundo mais machista, né? Talvez mais do que outros locais. E eu sou uma menina fofinha, baixinha, então eu sou todo o contrário do que um, o mundo cirúrgico espera. Então, eu acho que eu tive que, desde a residência, aprender a me impor. Isso era muito difícil. Então, a gente chegava, era o paciente falando: mas você que vai me operar? E tipo, sim, sou eu que vou te operar, eu sou a cirurgiã. Então, desde o início da residência, eu acho que eu tive que ir aprendendo, às vezes, de uma maneira até difícil, a me colocar e a falar, não, sou eu que vou, tipo, eu que vou te operar.
né? Eu via muito que, por exemplo, os outros residentes que eram homens, eles tinham uma facilidade de até convencer os pacientes de uma maneira muito mais rápida, pelo simples fato deles serem homens. Então, por exemplo, chegava o residente na sala, ele é homem, em questão de segundos, ele já convenceu o paciente de quem ele era, né? Que ele era cirurgião e tal. Enquanto eu precisava falar ali pelo menos 5 minutos para poder convencer aquele paciente o quanto eu sabia para ele querer operar comigo. Eu acho que isso é uma construção, óbvio, não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir isso, mas eu acho que quanto mais mulheres, quanto mais meninas forem construindo, né, essa posição de liderança, de até força mesmo, esse machismo, né, que está ali na cabeça de todo mundo, está na minha, está, enfim, na da sociedade, ele vai sendo desconstruído aos pouquinhos. Então, eu acho que é isso, é um dia de cada vez, é uma mulher de cada vez e é uma inspirando a outra. Eu tive várias inspirações durante a residência e eu, enfim, espero um dia ser uma inspiração para alguém também. Acho que é isso. Com certeza já está sendo. Tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui que deve mandar mensagem para você muito em breve. Falando nisso, Ana, se você puder deixar aí um meio de contato para as pessoas que quiserem falar com você, para as meninas que estiverem aí na dúvida, quiserem saber mais da sua história ou pedir mais dicas aí, como é que elas fazem para te encontrar? Então, gente, meu Instagram é @AnaVenturini, tô no LinkedIn também como Ana Venturini. Então, por favor, no Facebook também, tudo Ana Venturini. Podem mandar mensagem, podem. Eu adoro falar, adoro conhecer gente nova, então, por favor, mandem mensagem, falem comigo, que eu aí tenho, acho que bastante coisa para incentivar e acrescentar, espero eu, aí na vida de vocês. Total, pessoal, vou deixar também aqui na descrição, na tela já apareceu o arroba da Ana. Sigam lá, mandem mensagem, tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês. E Ana, uma dica para mulheres que queiram empreender na saúde, ou talvez se aventurar aí pelas áreas cirúrgicas, ou ter algum cargo de liderança no setor? Tenho, eu acho que, vamos lá, não deixem a insegurança predominar em vocês, porque eu acho que o que mais foi difícil para mim ao longo da jornada cirúrgica é que muita gente queria me deixar insegura e eu ficava insegura. E não deixe isso acontecer, conversem com outras pessoas, você não é pior do que ninguém, pelo contrário, você tem muito a acrescentar, mas converse com outras pessoas e não deixe o meio falar qualquer outra coisa sobre você que não sejam coisas boas, tá? Então, eu acho que é isso. Não deixe a insegurança acabar com os seus sonhos. Muito bom. Se eu pudesse acrescentar aqui também, eu falaria para encontrar sua rede de apoio, né? Encontrem aí pessoas que estejam dispostas aí a te ajudar, porque inclusive cientificamente, tem muitos estudos mostrando que rede de suporte é uma das coisas que mais protege as pessoas, né, de qualquer tipo de acometimento, assim, nesse sentido. É tanto... Ambiente tóxico, Exato, né? exatamente isso. Procurem bons ambientes. E venham para o HackMed. Vem pro HackMed. É isso. Ah, Exatamente. muito bom, Ana. Bom, assim, para a gente encerrar aqui, acho que a gente já bateu mais de uma hora aqui. Esse papo tá muito bom. Com certeza daria para a gente falar bastante ainda. Mas eu queria encerrar com chave de ouro aqui e pedir para você, a gente sempre no final de qualquer episódio nosso no HackMed, no podcast do HackMed, né, a gente tem uma parte final que a gente chama de Hacker Conectado, que é quando o nosso convidado deixa uma indicação aí de série, filme, livro. Você teria algum para indicar para o pessoal? Então, tenho, vou deixar um que eu tô lendo agora para as meninas, já que a gente entrou nesse papo aí, que é esse daqui, Como as Mulheres Chegam ao Topo. Na verdade, é um livro tanto, acho que para homens quanto para mulheres, porque para qualquer pessoa que quer liderar uma equipe, eu acho que ele é interessante, porque ele fala muito sobre como as mulheres se comportam diante de críticas, que é completamente diferente dos homens. Então, ele faz essa comparação de como um homem se comporta quando ele recebe uma crítica e como uma mulher se comporta quando ela recebe uma crítica.
E acho que é bem interessante, acho que vale a pena ler os dois sexos aí lerem esse livro, que eu acho que vão se tornar bons líderes um dia. Perfeito. Ah, Eu, e de série, deixa eu sério, dar uma também, que eu vai vi lá. agora, que eu vi há pouco tempo, para a galera que está começando a criar, enfim, startup, está começando a empreender, que é a série do Spotify. Ele vai contando os capítulos e cada desafio enfim, quem está empreendendo tem, validando o MVP, montando equipe. Então, eu acho que é um passo a passo bem legal aí. Onde que tem essa série aí, Ana? Eu não conheço. Tá no... Não? Tá no Netflix. Tá no Netflix? Deixa... Você sabe o nome? Netflix, Som na Faixa. Som na faixa. Olha, É, já vai ser a muito próxima. top. Você vai ver ela de uma vez só, então. Eu vi Com num certeza. dia, eu fiquei Caraca, que legal. Vou assistir, hein, ó. Tô deixando aqui, muito, muito boa. eu vou assistir essa série e vou fazer uma resenha aqui no meu canal também sobre ela. Já gostei. Top, top. É muito boa, é maravilhosa. Muito É bom. perfeito. Cara, sensacional. Ana, muito obrigado. Já agregou muito para mim também. Já tem uma nova indicação aqui de série também para assistir. Tenho certeza que para as meninas e para o pessoal aí que está querendo empreender também na área da saúde vai agregar muito. E queria agradecer mesmo por estar aqui comigo hoje, por compartilhar, por fazer parte aqui do HackMed também. É muito bom ter gente assim, com esse seu espírito empreendedor para cima também. A gente precisa de mais gente assim na saúde. E muito sucesso aí para Conecta Rim. Tenho certeza que vocês vão aí voar daqui para frente. Espero que o piloto aí de vocês dê super certo. E conte com o HackMed. Estamos aqui com suporte para startups, com grupos de investidores também para avaliar essas ideias e aportar tanto capital intelectual quanto capital financeiro. Nosso objetivo aqui no HackMed é ser o braço direito de quem está querendo empreender na saúde, né? Então, conte sempre com a gente, portas abertas. E é isso, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você e conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigada, Cauê, adorei também, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade de contar e compartilhar minha história. E vamos lá, vamos embora, que o HackMed tá aí, gente. Tô amando participar. Tá Muito bom. obrigado. Obrigado para quem assistiu até o final, pessoal. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e também mandar mensagem lá para ela no Instagram para trocar uma ideia com ela sobre mais informações que vocês queiram saber. Forte abraço, até semana que vem. Valeu. Valeu. Beijo.